Oi, gente, chegamos com a nossa hora. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje, 1º de abril, data popularmente conhecida como Dia da Mentira. Daqui a pouco a gente fala sobre isso aqui no jornal, porque tem gente que mente muito, né? Por que será? Será que é algo patológico, desvio de caráter, falta de vergonha mesmo? Sei lá. Você conhece algum mentiroso de carteirinha? Você já caiu na lábia de um mentiroso? Me conta pelo WhatsApp da redação e participa da nossa hora. 11h30, chegou a nossa hora, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tem notícias que eu queria muito que fossem mentira, porque tem algumas situações tão cruéis que eu queria que não fossem verdadeiras, mas infelizmente são. Em São Sebastião, um homem tentou matar a ex-companheira, a facadas, na cabeça. Pedro Coralha chega ao vivo para trazer as informações sobre esse crime bárbaro. Pedro, bem-vindo, bom dia. Olá, Marcela, bom dia para você, para todos que nos acompanham. O caso aconteceu na manhã de ontem, segunda-feira, em Juqueí, Costa Sul de São Sebastião, quando um ex-companheiro de uma mulher de 48 anos, não aceitando o fim do relacionamento, foi até a casa dela, conseguiu uma cópia da chave, entrou na casa e, durante a discussão, pedindo para que ela voltasse para ele depois do término do relacionamento, que ele não aceitava, agrediu ela e depois, com ela no chão, pegou uma faca e deu ali cerca de 6 facadas na região da cabeça, do rosto, do pescoço, causando diversos problemas, ferimentos gravíssimos, onde ela foi socorrida primeiramente ao hospital de Boracéia e depois transferida então ao hospital de São Sebastião, onde segue entubada e internada e em observação. Isso tudo aconteceu ontem, na manhã dessa segunda-feira, no bairro do Juqueí, em São Sebastião. Nós conversamos há pouco com a filha mais velha da mulher. Ela tem 48 anos, está hospitalizada. Nós conversamos com a filha mais velha, de 20 anos, que nos atendeu explicando algumas situações, como esse relacionamento já existia há cerca de 1 ano e que era entre indas e vindas sempre muito problemático. E nessa conversa que tivemos com a filha, ela nos relatou inclusive algumas agressões que haviam acontecido durante esse relacionamento, mas que a mãe não contou para a família, não contou para as filhas o que havia acontecendo. A mulher de 48 anos tem 2 filhas, uma mais velha que mora com o pai em São Paulo e uma mais nova que morava com ela justamente em São Sebastião, de 12 anos de idade. Essa agressão aconteceu em frente à filha mais nova, que viu tudo aquilo e, desesperada, acionou então a polícia. E conversando com a filha mais velha, Marcela, ela nos contou ali que tem algumas imagens que apresentou para a polícia, tudo mais, que ele sai da casa correndo e até com uma espécie de sorriso no rosto. Na entrevista ela não quis se identificar, nem mesmo mostrar o seu rosto, justamente porque tem medo do que pode acontecer, pois ele ainda está foragido. A polícia está investigando o caso, mas ele está foragido e eles têm medo de que talvez ela possa ser encontrada por ele, algum familiar, algo do tipo. Então existe ainda esse medo. Essa entrevista, você aí de casa, Marcela, todos que acompanham o Hora do Vale vão acompanhar em instantes, em primeira mão, essa entrevista feita com a filha da mulher de 48 anos que sofreu diversos golpes de faca na cabeça ontem em São Sebastião, Marcela. Comentou sobre essas imagens, a gente está revendo as imagens agora, o momento em que ele entra, passa um pouco, tem uma movimentação na rua e aí, pouco tempo depois, dá para ver na imagem, repara aí, gente, agora ele vai sair daquele portãozinho que está aberto. Ele sai de fato correndo e correndo bastante. Não dá para ver esse sorriso que a filha citou, mas dá para a gente ver ele correndo até em outro ponto ali, já um pouquinho mais afastado da rua. Pedro, muito obrigada por enquanto pelas informações. Assim que a gente tiver essa entrevista no ponto, a gente te chama e você volta a conversar sobre esse assunto que chocou não só São Sebastião, como todo mundo que tem contato com uma notícia dessa. Porque não vai me dizer que um cara que dá facada na cabeça não sabia o que estava fazendo. Porque uma facada, quando alguém vai para dar uma facada em outro, quer matar, não quer dar um arranhão, certo? E na cabeça, na frente de uma criança de 12 anos, meu Deus do céu, meu Deus do céu.
Como é que fica a cabecinha dessa menina, dessa criança, não sei se é menina ou menino, mas enfim, dessa criança de 12 anos, vendo a mãe numa situação dessa? Porque o homem não aceitava fim de relacionamento. Gente, pelo amor de Deus. É difícil demais, é cruel demais e é recorrente. Acontece toda hora. Até quando? Até quando? Ele conseguiu uma cópia da chave. Ela não estava na rua dando sopa, o que também não justifica, e fazendo, deixa, eu vou ficar próxima dele mesmo. Ela tinha terminado o relacionamento, ela estava dentro de casa. Esse canalha pega uma cópia da chave, entra e dá uma facada na cabeça dela. Gente, juro, é revoltante, é cruel, é nojento, é bárbaro. E me preocupa demais, demais, como é que fica a cabeça dessa menina que viu a mãe ser agredida tão covardemente, de uma forma tão cruel como essa. É difícil demais. Pedro, já te chamo, tá bom? Tá daqui a pouco. Ainda no litoral, o corpo de uma mulher adulta foi encontrado ontem, boiando no mar da praia de Tamambuca, em Ubatuba. Ele foi avistado por um homem que estava a bordo de uma escuna. Uma equipe do posto de guarda-vidas foi ao local para fazer o resgate e levar esse corpo dessa mulher para a praia do Perequiaçu, onde ela ficou aos cuidados do policiamento da área. A vítima não portava documentos. A identidade e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil. Em Potim, um adolescente de 15 anos foi atingido por um tiro na cabeça na tarde de ontem. Policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência na Avenida Geraldo de Oliveira Portes. Chegando ao local, eles avistaram a vítima já sem vida. Até o momento, ninguém foi preso. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Potim. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo divulgou as estatísticas das ocorrências policiais de fevereiro. Um dos dados que chama a atenção é o aumento nos casos de homicídio culposo por acidentes de trânsito no Vale do Paraíba. Um tipo de crime que deixa muitas famílias com uma sensação de impotência e de revolta. Aqui em São José, amigos e parentes de uma mulher de 49 anos estão com esse sentimento. Ela morreu depois que um carro em alta velocidade bateu no veículo que ela dirigia. E acidentes como esse não são isolados. Cibele das Dores Araújo, de 49 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no anel viário, em São José dos Campos. Ela havia saído do trabalho na noite da última quinta-feira, quando um carro em alta velocidade atingiu o veículo que ela dirigia. O automóvel capotou. Cibele foi resgatada com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Agora, a família tenta se recompor após a perda. Ela tem costume de sair do serviço dela às 11 horas, 23 horas, porém foi passando a hora e nada dela chegar. Liguei no celular dela, não tive retorno. Quando foi 2h20 na madrugada, a delegacia do satélite me ligou, informando que era para ir até a delegacia, comparecer, para pegar os pertences dela. Conversei com o delegado que estava lá, ele pegou e falou, esses aqui são os pertences da Cibele. Ela sofreu um acidente no anel viário e ela encontra-se lá na Vila Industrial. Nós não tivemos um diálogo com o médico, foi os enfermeiros que conversaram comigo. Eles deixaram eu ver ela, mas infelizmente ela estava em coma. No dia seguinte, ela veio a óbito às 7 horas da manhã. Aí foi chamado eu e meu irmão para comparecer lá na vila. E a médica pegou e comunicou, que ela teve parada cardíaca, que eles reanimaram ela. Só que, porém, passou uns 30 minutos e ela veio a óbito. Em depoimento à polícia, o grupo contou que pediu uma viagem por aplicativo em um bar e que o motorista, ainda não identificado, dirigia o veículo em alta velocidade quando perdeu o controle e colidiu com o carro de Cibele. Indignada, a família da vítima quer justiça. A pessoa com muita cautela em trânsito, ela tinha todo o cuidado, acabar tendo uma morte trágica dessa. Uma pessoa que estava em alta velocidade, que não teve nem socorro e acabou fugindo. E tirou a vida e acabou ferindo não uma pessoa, feriu uma família toda, destruiu uma família toda. Porque nós sempre fomos todos unidos. E ela cuidava da minha mãe e ela era o xodó da minha mãe. A Cibele não foi a única vítima de um acidente envolvendo veículo em alta velocidade aqui no anel viário. Em setembro do ano passado, uma outra mulher morreu na hora após uma colisão.
Um veículo em alta velocidade bateu na traseira do carro em que estavam Claudeci Dias da Silva Alves, de 41 anos, e o marido, Clodoaldo. O automóvel saiu da pista e capotou. Claudeci deixou 2 filhas. O homem que dirigiu o carro teve a prisão preventiva decretada. Os homicídios culposos por acidente de trânsito tiveram um expressivo crescimento no Vale do Paraíba. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, foram 17 casos em fevereiro deste ano, contra 11 no mesmo mês do ano passado, um aumento de 54%. Até agora nada, nenhum apoio, né? Nós queremos justiça pela situação no local que foi o acidente, que diz que tem câmera, acessar isso, aquilo, diz que é inteligência, só que, poxa, nenhum retorno, nada, câmera que não funcionou, né, que não conseguiu identificar. Nós estamos chocados com isso, viu? Eu sempre falo que estatística é importante para que a gente possa acompanhar e cobrar que sejam traçadas medidas estratégicas de segurança pública para que esses índices não subam ainda mais. Mas que eu encaro a estatística de uma outra forma, não de uma forma numérica, mas de uma forma mais humana, mais empática, porque é uma pessoa que morreu, significa que tem uma família inteira destruída. Tem amigos que vão chorar esse acidente, essa perda, essa estatística, esse número, por muito e muito tempo. É uma morte que gera um monte de cicatrizes que não, de feridas que não cicatrizam. Porque a falta é para sempre. A revolta é para sempre. E é claro que, como vítima de qualquer outro tipo de crime, todo mundo quer o quê? Esclarecimento, punição, justiça. Quando a gente fala de acidente de trânsito, a gente precisa entender que carro pode ser uma arma. Que a imprudência de um motorista resulta em acidentes assim. Olha aqui, alta velocidade pra quê? Pra quê? Em pouco tempo, 2 famílias chorando a morte de 2 pessoas inocentes que foram vítimas de motoristas imprudentes. O caso da Claudeci, no final do ano passado, era um motorista que testemunhas contaram que estava dirigindo de forma imprudente. Vocês se lembram desse caso? Na época, todo mundo comentou que ele pegou o carro, aquele carro branco, da casa da ex-companheira, foi em setembro do ano passado. E aí ele saiu dirigindo, feito um doido, acabou batendo no carro que a Claudeci estava com o marido, indo trabalhar, o carro capotou. Ele conseguiu se salvar, mas ela não, ela morreu ali na hora. Aí agora, mais uma vez, um motorista inconsequente, em alta velocidade, praticamente no mesmo local, bate no carro de uma outra pessoa que não estava fazendo nada de errado e ela é morta. Não precisamos ir tão longe, não. Em Ubatuba, vocês se lembram? A gente comentou sobre isso recentemente. Mais uma vez, uma imprudência, imagens aqui do acidente de Ubatuba. Mais uma vez, a imprudência de uns gera o acidente. Aquele carro que passou, vamos voltar à imagem? O carro em alta velocidade bate no carro que está na frente, esse carro que está na frente perde o controle, invade a pista contrária, dá de frente com o caminhão. Resultado, os 2 ocupantes desse carro que bateu de frente com o caminhão morreram. Nesse carro, acho que vocês se lembram dessa história, estavam um professor Ricardo, e a aluna dele, Micaela, se eu não me engano o nome. Os 2 morreram, Micaele, os 2 morreram na hora. Por quê? Por imprudência. Então é muito complicado. Então, assim, eu acho, obviamente, que tem que ter punição, obviamente que os motoristas precisam ser punidos, a justiça precisa ser feita, mas a gente precisa mudar o nosso hábito quando a gente assume uma direção. Isso é muito grave. Tem que puxar a responsabilidade para todo mundo, só assim vai ter mudança. Só assim a gente vai parar de ver estatísticas subindo e famílias cada vez maior número chorando. Então vamos repensar em toda... Você vai sair da sua casa daqui a pouco, do seu trabalho, na hora que você sentar no seu carro, repensa, lembra dessas imagens que você está vendo aqui, a gente nunca sabe
quando um acidente pode acontecer na nossa frente e com a gente. Acidentes acontecem. Imprudência é assumir o risco. Então pensem nisso quando vocês estiverem dirigindo. E as famílias vítimas de acidentes assim, por motoristas inconsequentes, toda a nossa solidariedade, muita força para vocês e vamos juntos cobrar a justiça para que todas as pessoas que normalmente fogem da cena do crime, fogem e aí ficam tempos sem ser identificadas, a gente espera e a gente vai continuar cobrando que essa identidade seja revelada e essa pessoa pague pelo que fez. Ainda falando sobre o acidente, um acidente grave foi registrado ontem à tarde na rodovia Oswaldo Cruz, no trecho de São Luís do Paraitinga. Esse acidente envolveu uma picape, uma moto e um carro não identificado. O que aconteceu o quê? Fugiu. Os 2 ocupantes da moto morreram, um no local e o outro no Hospital Regional de Taubaté. O motorista da picape contou à Polícia Rodoviária Estadual que a moto teria invadido a pista contrária e batido de frente com esse carro. A gente volta a chamar agora o Pedro Coralha, que ele traz informações sobre aquele crime bárbaro que a gente já comentou no comecinho do jornal, de um cara que tentou matar a ex-companheira a facadas na cabeça. Isso tudo aconteceu ontem em São Sebastião. Pedro, bem-vindo de volta. Olá, Marcela. Agora sim, temos a entrevista feita com a filha de apenas 20 anos de idade, a maior de idade, que mora em São Paulo com o pai. E toda a família está em São Sebastião justamente para dar uma força para a mãe, para organizar a vida e tentar recomeçar, já que eles estão com medo do cidadão que ainda segue foragido após tentar aí matar a mãe de 48 anos. Vamos conferir agora então a entrevista que fizemos por telefone com a filha de 20 anos. Quem morava com ela era só minha irmã de 12 anos. Isso foi mais ou menos 7 horas da manhã, 7h20, porque eu vi o horário nas câmeras, né, da rua, que ele estava fugindo. E ele entrou em casa, ele conseguiu uma cópia da chave, porque ele não tinha a chave da nossa casa. Ele conseguiu uma cópia da chave, entrou. E nisso que ele entrou, ele bateu na porta de casa e minha mãe abriu, porque ela não imaginava que ele ia fazer isso, né? E aí ela abriu e ele começou a pedir para voltar. Ela falou que não ia voltar e foi aí que ele apontou que ele foi para cima dela. Ela começou a lutar, né, contra ele. E aí acabou que ele desacordou ela, provavelmente com um soco. E foi aí que ele golpeou ela com as facadas. E aí a minha irmã, assustada, acordou com o grito dela, foi na cozinha ver, ela já estava no chão. E ele saiu correndo, rindo, debochando. Inclusive, nas câmeras dos vídeos que a gente pegou, ele saiu na rua rindo. Entendi. E assim, ele então já tinha esse perfil assim agressivo de antes? Você já teve algum outros problemas relacionados à agressão, à violência contra a sua mãe? Já agrediu ela, mas como eu falei, ela nunca contou para a família, a gente não sabia. E ela tinha feito um boletim de ocorrência também, e a nossa família também não sabia. Há quanto tempo eles estavam juntos? Já tinha algum sinal assim dele ser agressivo? Como que era? Então, na verdade, eles estavam mais ou menos quase um ano juntos. E assim, no começo, ele não demonstrava ser agressivo. Depois ele começou a demonstrar, só que ela não contou para a família. Ele começou a ameaçar ela, porque, no caso, ela quis o fim do relacionamento, né? Uhum. E ele não aceitou. Então, ele fez de tudo para voltar, ela não quis voltar e ele começou a ameaçar ela. Ele chegou e ele empurrou ela no trabalho, porque ele trabalhava no mesmo lugar que ela. Chegou a empurrar ela no trabalho, assim, escondido de todo mundo. Ela não contava para nossa família não sabia que ela estava sendo ameaçada, não sabia que ele batia nela. E como é que ela tá hoje, assim? Você sabe como é que ela tá? Ela tá acordada? Conseguiu falar com ela? Ela saiu da intubação, né? Ela tá reagindo bem, tá começando a falar aos poucos, tá lembrando aos poucos também. Ela ouve, né, tudo que a gente fala. E ela tá bem, graças a Deus. Vocês estão com medo porque ele tá foragido ainda? Como é que vocês estão nesse momento? A nossa família tá com medo, né? Porque a gente sabe que ele é uma pessoa muito perigosa. Ele ainda está foragido. Está armado também, inclusive. Todo mundo sabe que ele está armado. Só que tá todo mundo aqui no litoral norte atrás dele, né? Todo mundo sabe do caso. E a nossa família está tentando se proteger de alguma forma. A gente não voltou lá para casa, não vai deixar minha irmã voltar. Minha mãe também já conseguiu falar que não quer voltar, né?
E é um trauma muito grande para ele e para minha irmã. Não tem nem como voltar para casa, principalmente com ele foragido e armado. Então, eu queria falar para as mulheres que estão passando pelo mesmo, não ficar com medo igual ela fez, né? Não falar para a família, porque isso só prejudica elas. Então, as mulheres que estiverem passando por isso, eu aconselho pedir ajuda de alguém que pode dar suporte, pedir ajuda da polícia, de algum parente que se importa realmente, né? Porque hoje em dia muitas mulheres passando por isso, ficando calada com medo e no final perde a vida para um monstro, né? Porque uma pessoa que faz isso é um monstro. Então, assim, hoje em dia acontece muito isso e eu quero aconselhar as mulheres sempre pedir ajuda para uma pessoa que possa dar suporte para ela, seja a polícia, seja um parente, seja um amigo. Mas eu aconselho todos a denunciar. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que nos informou por meio de nota que o caso foi registrado como tentativa de feminicídio no 2º Distrito Policial de São Sebastião e que agora diligências são realizadas para localizar e prender o autor deste crime na costa sul do litoral norte paulista. Marcela. Que isso de fato aconteça o quanto antes e que ele pague pelo crime que cometeu e que essa mulher, se Deus quiser, vai conseguir se recuperar e vai seguir a vida dela adiante. Agora, espero eu que com mais segurança. Pedro, obrigada pelas informações, viu? Até mais tarde, bom trabalho. Nos próximos dias, deve chegar uma frente fria trazendo chuva e queda nas temperaturas. Isso deve acontecer mais para o meio, fim da semana. O fim de semana deve ser chuvoso, tá? Já te adianto. Hoje ainda os termômetros ficam mais elevados. Vou te mostrar como é que ficam as temperaturas hoje nas cidades do Vale e da Serra, já te adiantando também que tem previsão de chuva, principalmente à tarde e à noite. Em São José dos Campos, a previsão mostra máxima de 32, mesmo com chance de chuva, principalmente à tarde e à noite. 31 é a máxima esperada para hoje à tarde em Pindamonhangaba. Outra cidade que pode registrar máxima de 31 também é Queluz. Na Serra da Mantiqueira, em São Bento do Sapucaí, os termômetros sobem até a marca dos 28 graus. E na Serra também pode ser que chova. No próximo bloco, o assunto é oportunidade. Jacareí abriu hoje inscrições para cursos profissionalizantes de graça. 11h52, depois do intervalo, eu te conto quais são esses cursos e como fazer a inscrição. Até já! Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina. No SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui, na TH+ SBT. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Pé de Meia apresenta O Estudo Muda Tudo, por Juliana. Eu sou mãe solo. Já passei muita dificuldade na minha vida. Tinha muito medo da Graziele abandonar a escola, porque passava pela minha cabeça ela passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Imagine um adolescente ter que trabalhar, abandonar os estudos para ter que ajudar a mãe. A Graziele, ela teve sim que trabalhar. Ela foi trabalhar no mercadinho. Quando eu subi do Pé de Meia, eu vi uma luz do fim do túnel. Eu falei assim, agora ela vai terminar os estudos dela. O Pé de Meia é muito bom.
Para cada mês de aula, o governo federal vai depositar R$200 na minha conta para que eu possa seguir ajudando em casa sem deixar de frequentar as aulas. Eu já falei para ela, o estudo muda tudo. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje, 2h30 da tarde. Precisa se casar, Leda. Eu só me casaria com um homem, mas esse homem não me quer. Mas eu não perco as esperanças. Eu sei que um dia chega a minha hora. Me escute, senhora, desça. Ela é uma lambisgoia. Não vai conseguir nada. Meu marido me respeita e me ama. Não dê chance a ela, senhora. Eu não tô com vontade de descer, Lalinha. Bom, depois não diga que eu não avisei. Hoje, 2h30 da tarde. Você gostava de mim. A Usurpadora. Jacareí abriu hoje inscrições para cursos profissionalizantes de graça. E sobre isso eu converso ao vivo com a secretária de Educação da cidade, a Daniele Vilar. Oi, Daniele, bem-vinda à Hora do Vale. Quais são esses cursos, hein? Bom dia. Bom dia, Marcela. São vários cursos em 4 grandes áreas. A área da beleza, de serviços, de culinária e também na área de linguagens. Como é que as pessoas fazem para fazer a inscrição? Que eu sei que começa hoje, né? Vai até quando? Isso mesmo, as inscrições são só hoje, começaram às 7 da manhã, terminam às 23h59. Precisa ser residente em Jacareí, preferencialmente estar desempregado e também ter mais de 18 anos para alguns. Só 2 ou 3 cursinhos que pode ter 16 anos. Online ou presenciais, Daniele? As inscrições são online e podem ser feitas pelo site da Secretaria de Educação, educajacareí.com.br. No banner principal, ele clica e já vai ser direcionado para a inscrição. Daniele, obrigada pelas suas informações. E um beijo para vocês em Jacareí, bom trabalho e bom mês de abril. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, se profissionalizar é importante, claro, e em qualquer área. Você já pensou no quanto a Compacta Print pode ajudar quem trabalha ou quer trabalhar com o ramo de festas? Presta atenção nessa dica de ouro que eu te trago junto com o Ari. É a hora da oportunidade, tá na hora de você ter o seu próprio negócio. E se a dica do Ari, a dica é boa, Compacta Print. Claro, gente, afinal, né, Marcela, as oportunidades, gente, elas não esperam, mesmo. Elas passam. Então, invista na área de alimentação que está bombando e adquira já o quê? Olha só que bonita. Uma modeladora, mais uma maceira portátil de 5 quilos da linha Black Knox, as melhores do mercado. E fature alto, fature muito, produzindo e vendendo, ó. Todas essas delícias em vários tamanhos e formatos. E para isso, você já sabe, basta colocar a massa, o recheio, ligar e pronto. Que o resto, a sua modeladora faz tudo sozinha e você fatura alto, fatura muito. Simples assim, afinal, né, Marcela? É o que a gente sempre fala. Onde tem festa, tem o quê? Tem dinheiro. Então ligue já, 0800 666 0000 ou aí pelo QR Code e adquira o seu kit em até 21 vezes no cartão, pelo Pix ou depósito bancário. Fechou o negócio? Frete grátis para todo o Brasil, mais ó, uma fritadeira elétrica e um kit de brindes exclusivos. Para isso, tem que ligar e ligue agora, não perde tempo. 0800 666 0000 e tem o seu próprio negócio. Compacta Print. Quem tem, tá bem, vem! A internet é uma ferramenta incrível de trabalho. Muita gente usa as redes sociais para ganhar dinheiro. O problema é que isso abriu os olhos dos criminosos que também passaram a aplicar golpes em quem está batalhando para conseguir fazer uma renda extra online.
A oferta de renda extra surgiu como uma boa proposta para esta aposentada que prefere não se identificar. Quem não quer ganhar um dinheiro trabalhando em casa? Eu sou aposentada, eu não sou rica. Eu gostaria de trabalhar em casa se eu tivesse uma oportunidade. Ela nem imaginava que, ao aceitar, dava início a um golpe. Eu entrei, me cadastrei lá, poucos dados eles pedem. Primeiro eles pedem só o seu nome, seu telefone e e-mail. O site do golpe é muito parecido com o de outra plataforma de vendas. As orientações eram repassadas por uma pessoa chamada Kátia, que enviava links de acesso ao site falso. Ela reforçava que era de uma empresa idônea, com CNPJ. Mas, na Receita Federal, o cadastro é de uma microempresa, cuja atividade é de venda de animais e comércio de ração. A fraude funciona assim. Primeiro, os criminosos chegam até as vítimas com anúncios de trabalho pela internet. Depois, os interessados são colocados em grupos de aplicativos de mensagem e orientados a realizar o que os criminosos chamam de missões. São ações simples, como curtir produtos em páginas de vendas. Em seguida, para ganhar a confiança das vítimas, os golpistas pedem, por exemplo, que o interessado compre produtos. O dinheiro, no começo, é reembolsado. Foi o que aconteceu com a aposentada. Logo no primeiro dia, ela recebeu R$ 900. O comprometimento com o suposto trabalho fez os estelionatários darem o próximo passo, induzindo a vítima a fazer compras maiores. Só que depois disso eles te promovem. Você vai para um grupo VIP. Nesse grupo VIP, o primeiro produto já custava R$ 9.800. E aí as coisas só iam aumentando. Quando os valores estão altos, os golpistas somem. O prejuízo dela foi grande. A aposentada chegou a fazer empréstimos para continuar com as missões. E chega no final dessa missão, eu tinha um valor lá de R$ 27 mil. Depois disso, para eu resgatar esses R$ 27 mil, eu teria que pagar mais R$ 27 mil para eu poder desbloquear esse valor. Falei, ou seja, você vai entrar numa bola de neve e você não vai receber o seu dinheiro. Os criminosos se aproveitam de pessoas que querem trabalhar e muitas vezes, por falta de informação, acabam aceitando condições suspeitas. Uma ilusão sustentada pela promessa de altos ganhos com pouco esforço e em pouco tempo. Esta advogada especialista em direito digital alerta que algumas características, como a exigência de pagamentos, se repetem. Em determinado momento, a empresa pediu para você pagar ou comprar algo, pare ali, porque não existe na face da terra emprego onde você pague para trabalhar. A gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre mentira. Hoje, 1º de abril, é dia da mentira. Um dia recheado de brincadeirinhas, de piadinhas. Mas se a gente for parar para pensar, tem gente que mente tanto e o tempo todo. Por que será, hein? É o que a gente vai saber no próximo bloco. Agora vem um intervalo, mas antes tem um recado do Vinícius Valverde para você. 12:03, eu volto já. Olá, hoje eu quero apresentar para vocês uma cápsula inteligente que tem ajudado muito homem por aí a resolver os seus problemas de ejaculação precoce, falta de vontade para o sexo, trazendo mais potência, mais vigor, melhorando e ajudando contra a impotência sexual. Ligue agora mesmo 0800 729 3414 e mude completamente a sua saúde sexual e também o seu relacionamento. Maximum Force, um produto sem contraindicações, inclusive ele ajuda quem é diabético, ajuda quem tem problemas circulatórios, até porque melhorando a sua circulação, isso ajuda muito na hora H, né, pessoal? Vamos entrar em campo preparados com o Maximum Force. Chega de constrangimento, porque mesmo tendo intimidade, isso afeta demais a relação. Quem já tomou o Maximum Force sabe o quanto é legal sentir o efeito imediato. Não é daqui a um mês, não. É resultado imediato. Você sente mais resistência. Entre em campo preparado para jogar aquele jogo com direito até a prorrogação e sem medo de falhar. Então, se você tem 20, 30, 50, 70 anos, ligue agora mesmo 0800 729 3414. Aumenta a resistência, regula a sua testosterona, manda mais sangue para o órgão genital. E olha,
tem uma mega promoção hoje, hein? Liga agora mesmo, 0800 729 3414, antes que o dono da American Top venha puxar a minha orelha. Para os 50 primeiros, 65% de desconto. Você vai ganhar ainda um presente muito bacana, que é esse gel aqui para aquecer a sua relação e um lindo barbeador para dar aquele trato, né? Então chega de dormir no sofá. Hoje é dia de turbinar o seu relacionamento e ainda ganhar presentes. Ligue 0800 729 3414, Maximum Force. Vamos lá! De segunda a sexta, 15 para as 2 da tarde. Quando me apaixono. Toda terça e quarta tem Feira Açaí. Cebola nacional, quilo 2,69. Alho a granel, quilo 25,90. Uva Black Vitória, bandeja 500 gramas, 8,90. Vem pra Feira Açaí. Aproveite! Todo dia a Telecena muda a vida dos brasileiros. E hoje a Telecena está em São Paulo, na Vila Independência, para mudar a vida de mais uma pessoa. Mas oi, Júlia! É a Júlia? Júlia. Como vai, Brasil? Como você é bonita! Prazer, quem é ela? Minha mãe. Posso entrar? Pode. Dona Débora, compra a Telecena há muito tempo? Minha mãe compra, tem uns 10 anos já. Nossa. Ela compra assim como fosse pagar uma conta todo mês. Por que compra a Telecena? Porque eu acredito. Você tem algum sonho? De reformar o salão, né? É um sonho? É. Quanto você tira por mês trabalhando? Você é manicure? Sim. Uns 3 mil. A Telecena quem comprou foi a mãe, a Débora. Isso. E quem cadastrou foi a Júlia. Isso. E você acaba de ganhar da Telecena 75 mil reais, Débora! Prêmio de vocês! 75 mil reais. Vai mudar de vida agora, Júlia? Você, a mãe, a Débora. Olha, vai fazer uma grande diferença. É um investimento, né? Tudo pra gente melhorar, né? Vai dar pra reformar agora, Débora? Ah, com certeza. Aí eu melhorando, fazendo o meu salão, eu vou melhorar minha vida no todo, né? Com a Telecena é assim, né, Débora? Pode sonhar que dá. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetix, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetix, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetix, sua parceira para vender mais e melhor. Fala, chega mais vale! Aqui na nossa sala você encontra muita alegria, diversão e informação. Nós estamos aqui para te manter muito bem informado e conectado. Então sinta-se à vontade e seja a nossa companhia de segunda a sexta a partir da 1 da tarde aqui na TH Mais SBT Vale. Da nossa família para sua família, chega mais vale! Se tem um dia do ano que todo mundo faz o mesmo comentário, é o dia de hoje, 1º de abril, popularmente conhecido como o Dia da Mentira. Eu desconheço alguém que nunca tenha contado uma mentirinha, mas mentir o tempo todo, será que não é perigoso? Acho que sim, mas vamos perguntar para quem entende. Eu estou aqui com a Bruna Borges, que é psicóloga. Bem-vinda, Bruna, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo também. Mentir o tempo todo, preocupante ou não? Muito, muito. Existe o mentir, que a gente fala socialmente, né? Quando a gente ganha um presente, a gente não gosta muito, mas quer ser agradável, fala, adorei, que bonito, né? Vou usar muito. Mas o problema é quando essa mentira vai ficando maior, né? E aí eu começo até mesmo a acreditar no que eu estou falando. Começo a acreditar na minha própria mentira e a mentira começa a crescer muito, né? E vai chegando a um ponto que eu vou vivendo mais a vida da mentira do que uma vida real, verdadeira, né? E por que tem gente que mente tanto e chega nesse ponto de acreditar na própria mentira? É algo que a gente pode dizer que é patológico ou é uma coisa que a pessoa não percebe que está entrando nessa coisa tão perigosa?
os dois, né? Tem algumas pessoas que elas buscam a mentira como uma forma de fugir da realidade, porque a própria realidade está muito difícil, muito complicada, elas não querem encarar algumas situações. Como existem também pessoas que têm alguns transtornos, né? Existem alguns transtornos específicos que faz parte de alguns transtornos de personalidade, que o mentir, ele envolve numa característica para que a gente feche esse quadro de transtorno. Porque são pessoas muito manipuladoras, e a mentira faz parte da manipulação, né? Então, a mentira, ela, podemos dizer assim, ela é mais aceita quando é um agrado para o outro, esse carinho. A questão é quando eu preciso da mentira. Sem mentira, eu não consigo, parece que, fazer as coisas acontecerem, ter boas relações, porque eu preciso ser essa mentira. Porque eu sei de verdade, não, parece que não é suficiente. Entendi. Quando alguém cai numa mentira do outro, normalmente a gente se sente a pior das pessoas. Uma pessoa, ai, como eu fui burra, acreditei em fulano ou em fulana. Como que a gente faz para não se sentir assim? Porque, na verdade, quem deveria se sentir mal é quem está mentindo. Mas pra gente que cai numa mentira, é uma coisa assim, dá vergonha, dá raiva, dá um monte... Se sente enganado, se sente enganado, e é muito ruim você se sentir enganado. Como é que a gente trabalha isso? Acho que tendo muito próximo de nós, pessoas que realmente a gente sabe que são confiáveis, né? E hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, a gente às vezes consome mais conteúdos mentirosos do que às vezes verdadeiros, né? Então é importante a gente sempre ter certeza de onde que a gente está ouvindo aquilo, quem que é aquela pessoa. Não dá nem para falar, essa pessoa virou o braço assim, é mentira, se piscou de um lado é mentira. Adoraria que tivesse essas facilidades. Mas é realmente ir construindo uma confiança nas relações, né? Porque senão a gente acaba confiando em pessoas que realmente são muito manipuladoras. E a manipulação é mais fácil a gente perceber quando a mentira ela tem esse tom, né? Porque você vê o ganho próprio que a pessoa vai ter com aquilo. Então, quanto aquela mentira, você vai vendo que aquilo vai sendo bom para a pessoa, aquilo vai gerando alguns benefícios para ela. Aí é um ponto importante de a gente olhar e falar e perceber que, nossa, essa mentira, ela tem ali um porquê, ela tem um porquê dela estar acontecendo, então não pode ser, talvez não seja tão verdade. Aí eu acho que é a hora de levantar os olhos e rever, às vezes, a história que a pessoa te contou. Tem uma telespectadora de Tremembé falando o seguinte: o Dia da Mulher é 8 de março, mas o Dia dos Homens, 1º de abril, se encaixa perfeitamente. Verdade ou mito? Assim, os homens mentem mais ou isso virou quase que um preconceito? Não temos dados, assim, né? Uma pesquisa que levante, os homens mentem mais. Acho que é muito comum, porque socialmente a gente fala mais sobre as mentiras, o homem que vai jogar futebol, ou até mesmo, né, casos fora do casamento. Então, isso é mais comum. Mas a mulher, eu vejo que a mulher, para ser mais agradável, numa ideia social, ela tende a fazer mais mentirinhas no dia a dia, assim, né? A média de última pesquisa que eu olhei era que todo mundo faz uma mentira 2 ou 3 vezes ao dia. E como a gente trabalha a questão da mentira com a criança? Para que a gente não desacredite daquilo que a criança está falando, mas ao mesmo tempo, quando a criança é muito pititica, a gente acaba duvidando de certas coisas, né? Sim. Como é que a gente trabalha essa questão do mentir é feio, mentir não pode, mas ao mesmo tempo a gente mente em algumas situações? Exatamente. Como é que a gente lida com isso? O primeiro ponto é esse, é ser o exemplo, porque se eu minto e meu filho percebe, né, sabe aquela mentirinha do fala que eu não tô, antigamente ligava em casa, né, fala que eu não tô. Então essas mentiras vai ensinar para o meu filho que tá tudo bem, eu mudar a verdade, mudar o que está acontecendo para benefício próprio. Então, se a criança ela cresce nesse ambiente, ela vai muito aprendendo que isso não é um problema, pelo contrário, isso é muito legal, né, porque você ganha com isso. O segundo ponto é realmente criando uma relação e percebendo os afetos. Uma diferença muito grande que, por exemplo, um ator, né, atuando e uma pessoa comum tem de diferença é o sentimento. Quando eu falo algo, aquilo me impacta de algum modo, eu estou sentindo, e a criança é muito verdadeira no sentir, né? Então a gente consegue perceber muito aquela verdade ou a falta da verdade da criança no sentimento. O quanto ela atribui a emoção naquilo que ela está trazendo ou o quanto parece que é um discurso pronto, elaborado já. Entendi, muito bem. Bruna, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Seja sempre muito bem-vinda, foi um prazer te receber, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau.
pausa rapidinha para chamar o intervalo comercial. No próximo bloco, um assunto super importante para a gente conversar: saúde. São José começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe. Inclusive, a gente está vendo imagens ao vivo da UBS do Parque Industrial. Vacina contra a gripe é importante para que a gente não tenha casos graves dessa doença, principalmente nos idosos. É um assunto que preocupa essa faixa etária. Vamos conversar sobre isso no próximo bloco? Estou esperando a sua participação, tá bom? 12h15, eu volto já. Hoje, após o SBT Brasil. Alguém deitou na minha cama. Na minha também. E a criança misteriosa. Finalmente vou poder resolver esse mistério. Será que dessa vez o segredo será revelado? E cadê a Isa, hein? Eu vi a Elisa entregando uma mala pra ela. Ela tava com uma cara bem triste. Não pode ser. A despedida não vai ser fácil. Onde você tá indo? Vou ter que sair, fazendo os ventos. Hoje, após o SBT Brasil, a Caverna Encantada. Você está assistindo Hora do Vale. Oferecimento CGTEC. Segurança para o patrimônio. Tranquilidade para você. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Serramar Shopping. O shopping do Litoral Norte. Era uma vez uma garotinha muito curiosa, que desde bem cedo foi incentivada a explorar tudo ao seu redor. Wow, this is so cool. One day I will go to all these countries. Ela desenvolveu habilidades que abriram as portas do mundo inteiro e descobriu que podia ser tudo aquilo que ela sonhasse, em qualquer lugar do planeta. Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita. maplebear.com.br. Ah lá, comprou o Vale Cap e ganhou uma Toro. E a gente? Já comprei. Essa semana tá melhor. Tem uma Toro e mais 150 mil. Vou comprar também. A gente ganha Toro e ainda quita a casa. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.500. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo e terceiro sorteios, uma moto Honda em cada. E no quarto sorteio, uma Toro mais R$150 mil. Vale Cap é regional, hein? Ele tinha uma preocupação com o Brasil, de que o país se forma com a educação das crianças. E desse sonho nasce o Instituto Ayrton Senna. Nesses 30 anos, foram mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3.000 cidades do Brasil. Instituto Ayrton Senna, transformando vidas através da educação. Seja nos campos, nas quadras ou até na piscina. No SBT Esportes Vale, você não perde nenhum lance. Aqui é o ponto de encontro dos apaixonados pelo esporte. Tem os gols da rodada, matérias especiais, as últimas notícias do seu time, de forma descontraída, é claro. E não esquece, a sua participação. Eu sou o Lucas Tavares e te espero de segunda a sexta aqui, na TH+ SBT. De volta com imagens ao vivo da praia do Perequê, em Ilhabela. Hoje no litoral tem previsão de chuva. Fecha a janela, tá bom? Se você for sair de casa. Mesmo assim, as temperaturas ficam altas. Nosso giro começa por Ilhabela, onde a máxima fica em 30 graus. 30 graus também é a máxima para hoje em Ubatuba. 31 é a máxima esperada em São Sebastião. Os termômetros em Caraguatatuba sobem ainda mais e podem chegar à marca dos 33 graus. Atenção, a Prefeitura de São José antecipou a campanha de vacinação contra a gripe de segunda-feira que vem para hoje. Pedro Coralha volta ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante relacionado à saúde, né, Pedro? E para explicar se, nesse primeiro momento, quem que pode receber essa dose de graça nas unidades de saúde, hein? Bem-vindo de volta. Olá, Marcela, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Estamos aqui na UBS do Parque Industrial, região sul de São José dos Campos, para conversar com o secretário de Saúde, Jorge Zenha, para falar sobre essa antecipação, né, secretário,
O Ministério tinha a informação para dar no dia 7, uma semana antes então, São José também já inicia. Quem que pode tomar a vacina neste momento? Muito boa tarde. Muito boa tarde. Podem tomar todas as pessoas especificadas como linha de prioridade no atendimento à vacina, estão todas especificadas no nosso site. Mas vale lembrar, grávidas, idosos, povos indígenas, trabalhadores da saúde, todos já podem tomar a vacina nas nossas 40 UBSs. Motivação dessa antecipação para alcançar esse público prioritário primeiramente? Exatamente, até para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa cobertura vacinal esse ano e a gente acabe evitando as contaminações com influenza. E justamente reforçando, né? É importante tomar a vacina contra a gripe? Sem sombra de dúvida, né? A gente pode evitar óbitos aqui no nosso município se todo mundo fizer a sua parte e aí também se imunizar em relação a H1N1. Minha última pergunta é se existe a previsão, ou ainda não, de abertura dessas doses, dessa vacina para um público geral ou para outras categorias. Isso deve acontecer mais para frente? Com certeza. Ao longo do trimestre, a gente segue o calendário nacional e recebendo maior quantidade de doses, a gente também consegue ampliar esse calendário. Perfeito, então. Muito obrigado por nos atender. Secretário de Saúde, Jorge Zenha. Bom, e Marcela, não somente São José antecipou sua vacinação, outras cidades no estado de São Paulo também anteciparam e a cidade vizinha aqui, Jacareí, também antecipou. E é importante, como o secretário de Saúde de São José disse, para a prevenção de doenças que possam se agravar por causa da gripe. Então, a gente fez uma matéria especial contando um pouquinho sobre esse cuidado com a gripe, principalmente para os idosos. Aos 75 anos, a dona Marlene passa horas do dia trabalhando nesta máquina e não é só porque gosta e porque quer passar o tempo, mas também porque costurar para ela é um ofício e um complemento na renda. Mas no ano passado, as costuras ficaram de lado porque ela precisou dar atenção à saúde. Foi assim, sabe quando você leva um choque? Eu fiquei viúva, então aquela minha imunidade caiu, o baixo astral caiu, aí veio essa pneumonia. Aí fui para o hospital, lá fiquei lá 2 dias, aí depois vim para casa e uso o remédio até hoje, tem a bombinha, tem tudo em casa, mas graças a Deus não precisei mais. Hoje, mesmo após já ter superado a gripe e a pneumonia, dona Marlene continua com tratamento. E claro, sem excessos para não ficar doente de novo. Tem, à noite geralmente sereno ou chuva à noite eu não tomo. E a comida também, não muito carboidrato, entendeu? Só mais de proteína, legumes, verdura, carne vermelha. Assim como ela, outras pessoas acima dos 60 anos também enfrentam doenças respiratórias, como a gripe, de uma maneira bem mais delicada. Dados do Sistema Único de Saúde, o SUS, apontam que no ano passado o número de idosos hospitalizados por doenças respiratórias teve um aumento de quase 190% em relação a 2023. Segundo o Ministério da Saúde, a campanha de vacinação contra a gripe terá início no dia 7 de abril, tendo como público-alvo um grupo prioritário, que engloba também os idosos. Mas em algumas cidades, como Jacareí, por exemplo, a vacinação já começou. E tem gente que está correndo para os postos de saúde para não correr o risco de ficar sem a dose. Tudo que fala que é bom, eu estou tomando. Injeção contra a gripe, contra a Covid, eu estou tomando. Toda vez que eu sou os primeiros da fila aqui, terceirinha, estou aqui de madrugada. Injeção até na testa. Estou aqui sempre. Todo ano é importante para a saúde da gente, com a idade que a gente está, né? Então a gente precisa se cuidar. Tem que vir, viu? Eu acho que tem que vir sim. Tem que se cuidar da saúde, né? Primeira coisa, primeiro lugar. O diretor de Vigilância em Saúde de Jacareí explica o motivo da antecipação da vacina e reforça a importância de procurar a prevenção. Nos últimos anos a gente não atingiu a meta de vacinação de 90%. Então a gente está antecipando um pouquinho para ver se esse ano a gente consegue dar uma alavancada aí e imunizar o maior número de possível de pessoas, fazendo aí a meta de 102 mil pessoas a serem vacinadas aqui no município de Jacareí. Esse ano a gente não tem o escalonamento, mas a gente tem um grupo prioritário nesse momento, que são crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, idosos acima de 60 anos, pessoas com comorbidades, categorias profissionais, que é muito importante, então profissionais de saúde, profissionais de segurança, professores, profissionais do Correio, Forças Armadas. É muito importante vir, então, se proteger da gripe, que a gente está chegando aí na época, né? Está caindo a temperatura, dengue diminui, e aí começa a Covid, começa doenças respiratórias, entre eles a H1N1. A geriatra explica que, além dos hábitos saudáveis, a vacinação é fundamental para evitar complicações. O processo de gripe no idoso vai ser um pouquinho mais
complicado. Ele vai ter febre alta, são mesmo sintomas como adulto jovem, febre alta, acima de 38,5, vai ter uma prostração, tosse, uma dor de garganta. Mas a evolução, se ele tiver uma comorbidade ou ele tiver uma pressão alta ou diabetes, vai ser um pouco mais complicado, a gripe. E pode até evoluir o quadro de pneumonia e o risco, né, dele ficar hospitalizado e a óbito é muito grande. Então a recomendação que a gente sempre fala é a vacinação, né, nessa campanha, nas datas certinhas para vacinar contra a gripe, exercício físico, uma alimentação saudável e hidratação. Então faça que nem o seu Cícero e o seu Adalberto. Coloque o bracinho para jogo e se proteja contra a gripe. Saúde, cara. Nem chorou? Saúde. Nem chorou? Saúde sempre, inclusive no nosso site thmais.com.br/vale tem os endereços de todas as unidades de saúde que estão aplicando essa dose da vacina contra a gripe nesse público-alvo da campanha de vacinação, combinado? Acessem lá. O Eudreia de Pindamonhangaba, um beijo para você, muito obrigada pelo seu carinho. Ela falou, Marcela, é um prazer tão grande você na minha casa, seja bem-vinda. O prazer é meu de ter você aqui. Muito obrigada por deixar a gente entrar na sua casa todos os dias. Obrigada pela companhia, pela preferência e pelo carinho. Genésio de Campos do Jordão, um beijo para você. Boa tarde, Marcela. Estou aqui ligado na Hora do Vale para saber as notícias do Vale da Serra, né? Isso aí. E aqui, na Hora do Vale, a notícia chega primeiro, você já sabe. Nilza de Campos do Jordão falando, seja bem-vinda à minha casa. Ô, Nilza, seja bem-vinda à nossa casa também. A casa é nossa, né? Obrigada pela sua companhia. A Sara de Pindamonhangaba está fazendo um comentário bem pertinente. Ela falou o seguinte, estava assistindo a gente e naquela matéria que a gente exibiu falando sobre riscos de golpes online para quem está fazendo renda extra pela internet, a advogada falou o seguinte, não existe essa de você pagar para trabalhar. Aí a Sara de Pinda falou o seguinte, acabei de ver na Hora do Vale falando que não existe essa de que você pague para trabalhar. Devo discordar. Professora sempre está comprando material para as aulas com seu próprio dinheiro, jogos pedagógicos, lápis, etc. Pensando por esse lado, você tem razão. Obrigada pela participação, Sara. Mariana de Taubaté, hoje é dia da mentira, mas eu vim dizer uma verdade aqui. Estou ligada na Hora do Vale, a melhor, é claro, e com a jornalista mais simpática da televisão. Muito obrigada, Mariana. Assim eu fico sem graça, mentira, eu adoro. Muito obrigada pela sua participação e pelo seu carinho. E a Eloá, Eloá, eu adoro esse jornal porque a família inteira assiste junto. Eloá tem só 10 aninhos e falou o seguinte, queria pedir para que vocês mandassem parabéns para o tio Paulinho, que está fazendo aniversário hoje no Dia da Mentira. Ô, tio Paulinho, feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida. E Eloá, um beijo da tia Marcela para você, obrigada pela companhia, viu? Lucas Tavares, que também tem um monte de gente, o tio Lucas, o tio Lucas, o tio Lucas. Hoje você vai preparar toda a sua galera, porque tem jogão na tela do SBT, certo? É verdade. E muito legal você falar, Mar, porque eu fico impressionado com a quantidade de crianças que mandam mensagem pra gente durante o programa. É um time de molecada sensacional, que manda áudio falando do tio Lucas, manda áudio falando vai Corinthians, vai Palmeiras, vai São Paulo, vai Santos. E hoje sim, Mar, tem jogão na tela do SBT, tem Sul-Americana e hoje é dia da mentira e eu começo o programa daqui a pouco com uma pergunta que eu vou deixar aqui desde já para o pessoal poder se preparar ou preparar a resposta que é qual jogador foi a maior mentira do futebol? Ou ainda é? Polêmica, hein? Polêmico. Aquele jogador, sabe aquele jogador que prometeu tudo e não entregou nada? Tem vários, né? Eu não vou falar para você. Estão falando aqui no meu ponto. Eu imagino que quando eu lancei essa pergunta nos bastidores, alguns nomes já vieram à tona. Eu não vou perguntar para você, acho que você não precisa. Eu sei que você já tem uma lista ali. Eu? Né, você conhece, Para você sabe o que faz. Eu não entendo nada de futebol. Viu? É uma mentira no dia da mentira que ela está contando para vocês, porque ela entende sim. E hoje, Mar, teremos o encontro do Homem de Ferro com o Kleber, que é um dos organizadores do evento que vai acontecer no final de semana de MMA. Jiu-Jitsu está muito legal, imperdível o programa de hoje. Então eu convido você, mamãe, papai, titia, periquito, papagaio e as crianças a participarem daqui a pouquinho. E não esquece da pergunta que eu já começo o programa respondendo com a participação de vocês. Qual jogador foi ou ainda é a maior mentira do futebol? Eita, eu lembro só de um. Qual? Posso falar mesmo? Pode, claro. Será que seu público não vai me odiar? Não, é personalidade. Eu sei que você fala mesmo. Neymar. Eu sabia. Já entregou muito, agora não entrega nada. E eu tô com todo o meu time aqui do Switch, o time feminino, falando isso. Sabe que eu escutei esse nome. Eu escutei. Enfim, você perguntou, a gente respondeu. Tá certo. Não é cada um ter sua opinião, tá tudo Exatamente. certo. Fãs do Neymar, um beijo. Foi só uma opinião. Eu não entendi nada, de uma torcedora apenas. Mas eu queria muito que ele voltasse a entregar tudo. Exato. Beijo.
Até já já. Até já já. Um beijo para você, muito obrigada pela companhia. O mês de abril começou com tudo e tomara que seja um mês abençoado para todos nós. Obrigada pela companhia. Amanhã tem mais, combinado? 11h30 da manhã eu te espero. Beijo, tchau.